Glória a Deus. Amados, abre a tua Bíblia. Terceiro dia de campanha, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 17. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Quem encontrou diz glória a Deus. Quantos já estão 50% renovados aqui? Amém? Já dá para chegar até outubro? Glória a Deus. Mas hoje e amanhã a gente chega até dezembro brincando, né? Tirando onda. Amém? Ou não amém? Tirando onda. Glória a Deus, surfando nas ondas do Espírito. Amém ou não amém? Capítulo 17, eu vou ler com você a partir do verso 12. Diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho, e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Amém? 40 dias. Pegou aí 40 dias? Verso 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, se levantou pela manhã, algumas versões diz pela madrugada, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam à peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Olha para a pessoa que está do teu lado, nós vamos continuar lendo. Diz assim: aprende a ouvir. Amém. Glória a Deus. Agora, por que você tem que aprender a ouvir? Para você não responder o que não te perguntaram e nem fazer o que não te mandaram. Amém? Porque quando você responde o que não te perguntaram e faz o que não te mandaram, você gasta energia. E energia é precioso para você.
você pode, a energia que você gasta fazendo o que não te pediram ou respondendo o que não te perguntaram, pode te fazer falta naquilo para que realmente você necessitará. Amém? Então nós precisamos aprender a ouvir. Amém? Então aprende a ouvir. E verso 24, porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E depois, ou melhor, e desviou-se dele para outro e falou, conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvida as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Amém? Verso 32, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomavam a ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou o quê? Como está escrito na tua Bíblia? Tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Amém? Fecha os teus olhos, Pai. Te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade. Porém, Pai, está nas tuas mãos a minha vida e a palavra que vou ministrar nessa noite. Para que cumpra, ó Deus, o teu propósito, Senhor,
através dessa palavra, na minha vida e na vida de quem a recebê-la, Pai. Então, no nome do Senhor Jesus, sonda-nos para ver se há em nós algum caminho mau ou alguma coisa, Senhor Deus, que é contra aos ensinamentos da Tua palavra. E no nome de Jesus, ó Deus, faz cair por terra agora tudo o que é inimigo da Tua palavra, para que, ó Deus, eu e meus irmãos estejamos, ó Deus, livres para sermos ministrados pelo Senhor através dessa palavra, Senhor. No nome de Jesus, revela ela a cada um de nós conforme a nossa necessidade. Faz com que a nossa vontade não influencie nesse momento, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Para que o Teu nome seja em nós glorificado, não como queremos, mas como o Senhor espera que seja. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. E que é aquela que narra a batalha, né, dos israelitas contra os filisteus. Nessa batalha, né, como todos sabem, os filisteus, eles proporam um tipo de guerra. Eles levaram, né, acredito que vários homens da estatura de Golias, e ali eles escolheram um dentre eles e propôs a Israel não uma batalha entre os dois exércitos, mas uma batalha entre dois homens. Né? Eles apresentavam Golias como seu guerreiro escolhido, e eles sugeriam para que Israel escolhesse alguém dentre eles para ir para a batalha contra Golias. E aquele que vencesse aquela luta daria a vitória ao exército que pertencia. E a palavra de Deus, nós lemos aqui até que Golias fez isso durante 40 dias, porém, no exército de Israel não havia ninguém que se candidatasse, que se colocasse à disposição para ir para a luta contra aquele gigante. E eles estavam tão desanimados, mas tão desanimados, que eles não conseguiam ouvir aquilo que era apregoado, aquilo que era falado ali. E Saul, ele disse: olha, qualquer um que se colocar à disposição, eu vou dar para ele muitas riquezas, e vou também isentar a casa do seu pai de impostos, e também vou permitir que case com uma das minhas filhas. Saul, na época, tinha, se não me engano, 2 filhas, Merabe e Mical, e era para ele dar uma das filhas para casar com aquele que vencesse. Por isso que Davi, quando Davi, ele saiu da casa do pai, quando ele recebeu a tarefa do seu pai, de ir até o acampamento, para levar aqueles mantimentos e também trazer notícia dos seus irmãos, você não vê menção de Jessé dizer para Davi: olha, pega um guarda, ou pega um dos servos, um dos funcionários aqui da nossa casa, e deixa cuidando das ovelhas. Você não vê isso. Você não vê Jessé falar isso para ele. Porém, a Bíblia diz aqui que ele, antes de ir fazer aquilo que o seu pai estava mandando, o que ele fez? Ele procurou alguém para poder tomar conta das ovelhas. Das ovelhas. Primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar aqui nessa noite, amado, é que independente do que Ele coloca nas nossas mãos, ou do que Ele nos fala, uma coisa que jamais vai acontecer e que você tem que tomar isso como um princípio, um requisito, para que você entenda que é Deus que está falando. Deus nunca tira a nossa responsabilidade. Deus nunca tira a nossa responsabilidade.
quando Deus fala, Deus não tira a minha responsabilidade, a responsabilidade do meu trabalho. Deus não tira a responsabilidade da minha família. Deus não tira a responsabilidade que Ele colocou nas minhas mãos. Amém? Então, para que eu sirva ao Senhor com excelência e com formosura, a primeira coisa que eu preciso fazer é ser responsável com aquilo que está nas minhas mãos. Porque Deus, Ele não vai nos tirar a nossa responsabilidade. Por isso é que quando Ele chama alguém para um ministério, a pessoa sabe do ministério, a pessoa tem que entrar no ministério já tendo a ciência que vai ter um dia que, se ele tem um trabalho, ele vai perder aquele trabalho. Por quê? Porque Deus não vai permitir que ele faça uma coisa e Deus sabe que não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele vai ter, Deus deu um chamado para ele, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Só que no tempo que Deus vai mostrar para ele. Amém ou não amém? Todos nós precisamos entender isso. Precisamos que Deus, Ele não tira a nossa responsabilidade. E nós precisamos entender por quê, querido? Porque muitas vezes a gente vem na igreja e a gente acha que o fato de estar na igreja, eu não tenho a responsabilidade de gastar, de fechar os meus olhos e de abrir a minha boca e orar. Muitas pessoas acham que vir na igreja, na hora do louvor, ela tem que sair, ficar indo no banheiro, ficar tomando água ou ficar conversando. Muitas pessoas vêm na igreja, ela não quer orar, mas ela quer voltar para casa e quer receber notícias boas, de bênção para a sua vida. E isso nós precisamos aprender, que o fato de virmos à igreja não nos tira, Deus não tira a nossa responsabilidade de clamar. Ele sabe tudo aquilo que nós vamos falar antes da palavra sair da nossa boca. Porém, é necessário que, se você está na presença de Deus, você abra a tua boca e ore, e clame, e fale, e ouça Deus, e aprenda a ouvir Deus. Por isso que eu bati em cima do aprenda a ouvir. Por quê? Porque muitas pessoas chegam, ouvem a palavra e elas só ouvem o quê? Deus vai te abençoar. Ela só ouve o quê? Você vai receber boas notícias. Ela só ouve o quê? Deus vai abrir portas para você. Deus vai vencer as tuas guerras. Deus vai guerrear as tuas guerras. Ela só ouve isso. Mas a parte que ela deveria ouvir para poder colocar em prática, para que essa palavra se cumpra na vida dela, ela não ouve. Ela volta para casa da mesma forma que ela entrou. Da mesma forma que ela chegou. E você precisa entender, meu amado, que Deus não tira a tua responsabilidade. Deus não tira a nossa responsabilidade. Ah não, pastor, mas a igreja estava adorando, estava maravilhoso. Não, hoje eu conversava isso com meu filho. Em casa, eu estava falando para ele, filho, a responsabilidade de adoração é individual. A minha adoração não depende das pessoas. Não depende se elas estão me medindo, não depende se elas estão de cara feia para mim. A minha adoração não depende das contas que eu tenho que pagar. Não depende de quem está do meu lado, da roupa que a pessoa está usando. Não depende. A minha adoração depende somente de mim. Por quê? Porque Deus não tira a nossa responsabilidade. Ah, não, pastor, mas eu vou na igreja somente uma vez. A campanha está aí, a gente tem falado. Vem, querido, essa campanha vai marcar é um marco de um novo tempo para as nossas vidas. É um marco de um novo tempo para essa igreja. Todo mundo vai querer participar desse novo tempo. Todo mundo vai querer usufruir da bênção. Porém, amado, nós precisamos entender que ninguém usufrui da bênção se exclui da responsabilidade. Quando Jessé falou para Davi, vai, ele não disse não, ele não questionou o pai, não, ele não chegou lá falando, pai, eu tenho ovelhas, eu tenho responsabilidade, ele não questionou, pelo contrário, ele foi lá, chamou alguém e colocou no lugar dele, e a palavra vai dizer aqui que ele saiu de madrugada.
Ele não ficou, dormindo no ponto. Não, ele deixou alguém cuidando e ele foi bem cedo. Por quê? Porque a obediência para nós tem que ser prioridade em tudo. Amém? E obediência, meu amado, à palavra de Deus, as coisas que vêm de Deus, ela não pode ser contestada, a não ser quando você não entende. Porque Davi, ele não contestou aqui a ordem do pai. E a palavra de Deus diz que ele chega lá, na hora que eles estão se formando para a batalha. Porque todo dia se formava para a batalha e os filisteus saíam com aquela. Vinha Golias e pedia um homem. Via Golias e pedia um homem. E era apregoado para o povo. Aquele que for contra ele vai receber do rei muitas riquezas. Vai casar com a sua filha. E vai ter a casa do seu pai isento de impostos. Aí você vê Davi parecendo que não está entendendo, ou parecendo que está interessado nas riquezas que está sendo oferecida. E não é isso. Ele está ali e fala assim, gente, eu não acredito que vocês não estão ouvindo o que eu estou ouvindo. Não acredito. É necessário o rei oferecer tudo isso daqui para que você faça algo que deveria ser a tua obrigação, deveria ser prazer teu. Lutar pelo povo, lutar pelo Senhor, porque foi o Senhor que levantou esse exército. E ele perguntava, e o irmão chega para ele e fala assim, olha, eu conheço a tua presunção. O que ele estava falando ali? Porque era outro medroso, porque fazia parte do exército de Saul. Então ele pega e começa a perguntar, não, que isso, não pode. E eu tenho certeza, a Bíblia não está deixando claro aqui, que ele estava falando para os outros, que ele fala assim, não, eu vou ter que ir lá lutar com esse camarada. Mas acredito que ele deve ter falado para alguém, para que alguém chegasse até o rei e dissesse para ele, falou, olha, Davi falou isso. Aí Davi manda chamar ele. Já que não tem tu, vai tu mesmo. Já que não tem outro, então vem ele. Chama ele. Aí ele pega e fala, não, pode ficar tranquilo, rei, eu vou. Mas ele não estava falando, eu vou por causa da riqueza. Ele não estava falando, eu vou por causa que ele se achava melhor. Ele estava falando, eu vou, por quê? Porque ele sabia que sobre a vida dele já havia uma palavra. Ele sabia que havia uma palavra. Ele conhecia o Deus que ele servia. Coisa que a maioria das pessoas não conhece, infelizmente. Porque o Deus que muitas pessoas acham que conhece, é aquele Deus que tem que atendê-la a hora que ela precisa, a hora que ela quer. É aquele Deus que para poder falar com ela, ela tem que sentir arrepio. É aquele Deus que para poder falar com ela, alguém tem que sapatear do seu lado. É aquele Deus que quando vai falar com ela, tem que ser através de uma profecia. E Deus não é assim. Porque Deus está falando aqui com Davi. Porque Davi não está dizendo tudo isso daqui da sua própria mente, nem do seu próprio entendimento. Ele está falando aqui por quê? Porque ele tinha uma palavra sobre a vida dele, ele conhecia o Deus que ele servia. Por isso que ele está falando, gente, não é contra vocês, mas é contra o exército do Deus vivo. É contra o nosso Deus que esse camarada está fazendo isso. É contra ele. É contra ele. E eu acredito que no meio dos soldados de Saul, tinha que alguém, se Deus falar comigo, eu vou lá. Se chegar alguém sapatear do meu lado, eu vou lá. Se chegar alguém trazendo uma revelação, eu vou lá. Se trazendo alguém trazendo os códigos, eu vou lá. Mas Davi fala assim, não precisa disso. Só precisa de quê? Gente, olha quem que ele está afrontando, não é vocês. Quem ele está afrontando é o Deus vivo, todo-poderoso. E ele está dizendo para Saul, fala assim, não, eu vou. Se ninguém vai, eu vou. Eu vou. Aí Saul olha para ele e fala assim, não, você não vai.
Porque ele é um guerreiro desde criança, desde a sua mocidade. Ele tem experiência, você não tem experiência nenhuma. Aí ele conta os testemunhos. Testemunhos, né? Que quando a gente conta, tem testemunho que a gente conta, muitas pessoas não acreditam. Você sabia disso? Não acredita, acho que você está floreando, acho que você está inventando, acho que você está criando coisa. Aí ele conta os testemunhos, e interessante, alguém tinha visto que Davi tinha matado um leão? Na minissérie Reis viu. Alguém tinha visto que Davi matou um urso? Ninguém viu. Só ele sabia disso. E ele vai e fala para o rei, fala para quem estava ali, não, olha, veio um leão e o teu servo foi lá e arrancou a ovelha da boca dele. Veio um urso, ele fez a mesma coisa. Quando ele veio para cima, eu peguei na barba dele, olha só. Se sou eu falando, aonde que pegaria na barba de um leão e jogaria ele no chão e matava ele? Mas Davi falou isso, nós acabamos de ler aqui. Ele falou. E isso serviu para convencer quem? Para convencer o rei. Né? Eu até acho que havia um espírito maligno que se apossava, da parte do Senhor, que se apossava de Saul de vez em quando. Então eu acho que nesse momento que ele deixou Davi, esse espírito estava nele. Porque colocar nas mãos de um menino sem experiência, o futuro de toda uma nação, só um endemoniado para fazer. Mas ele fez. Só que a Bíblia está dizendo aqui, meu amado, que ele pegou Davi e vestiu o quê? A armadura dele. A armadura do rei. Colocou sobre ele. Davi poderia dizer assim, falou assim, não, eu vou com essa armadura. Essa armadura é minha. Saul não sabe ainda, mas ela é minha. Por quê? Porque eu já recebi a unção de rei. Essa armadura é minha. Eu vou com ela, eu não estou com a coisa errada aqui. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele não conseguia andar com ela. Amém ou não amém? Amém. Aí eu pergunto para você, por que ele não conseguia andar com a armadura? Porque ele ainda não aguentava o peso do reino, da responsabilidade para o qual ele tinha sido ungido. Assim também somos nós, amado. Assim também somos nós. Às vezes eu paro e fico pensando, poxa vida, por que eu tive que passar por tanta situação? Há uns dias atrás eu estava conversando com algumas pessoas, eu estava falando, comparando a igreja que eu me converti com a igreja que se tornou. E eu estava falando, eu falei, meu Deus, com 10 anos de igreja, eu fazia tudo quanto era tipo de curso. E eu participava de tudo quanto era tipo de serviço na igreja. Do menor ao maior. Eu saía, eu ajudava. Eu ficava 3, 4 dias sem ir em casa. Minha mãe não sabia onde eu estava. E o meu consolo disso é que quando eu chegava em casa, eu falava para ela, mãe, a senhora não vai perguntar onde eu estava? Ela falava assim, antes eu ia perguntar, mas hoje eu não te pergunto, porque eu sei que tu está com aquele povo que só sabe falar de Deus. Ela falava assim para mim. Antes eu sabia que você estava fazendo coisa errada, mas agora não. Agora se você ficar 5 dias, 10 dias. Eu falo, mas e se eu morrer? A notícia chega. A notícia chega. Então eu me meti em todas as coisas. E aí eu fui ungido obreiro. Quando eu tinha 10 anos de caminhada. Ungido obreiro. Ou melhor, 9 anos. Ungido obreiro. E quando fiz 10 anos, eu fui ordenado ungido diácono na igreja. E a igreja se tornou uma outra coisa. Eu comecei a ver pessoas que chegavam num dia, passava 3 meses, já era líder. Vi pessoas chegarem, começar um ano como ímpio e terminar um ano como pastor da igreja. E eu ficava me perguntando, eu falei, por quê? Por que que isso foi assim? Por que que tem que ser dessa forma? Por que que foi dessa maneira?
Por que eu tive que esperar tanto tempo? Por que eu tive que fazer tantas coisas para chegar e ser reconhecido? Os questionamentos existiam. Mas na semana passada, quando eu estava conversando, eu falei assim, eu entendo hoje. Eu entendo hoje. Eu não precisei de código. Eu não precisei de código. Eu só precisei esperar o que? O momento do Senhor. Por quê? Porque naquele momento, Deus estava me preparando para quê? Para o peso da responsabilidade que Ele tinha para mim. E que Ele tem para mim. E a cada dia Ele vai me preparar. Porque, querido, aqui não é o final. Isso aqui não é o final. Tem coisas maiores. Na semana passada, nessa semana, na verdade, eu estava dizendo, ninguém tem dimensão do que é a geração eleita. Nós não conseguimos imaginar o que Deus vai fazer, nem sabemos o que Deus já está fazendo através dessa igreja, através das nossas vidas, amado. Mas o Senhor está nos preparando para quê? Está nos preparando para quando chegar a hora, Ele colocar a responsabilidade, o peso da responsabilidade, e a gente dar conta de sustentar. Porque ungido nós já fomos. Ungido nós já somos. A gente unge, a gente fala, a gente profetiza. E tem gente que fica, ai meu Deus, quando vai ser, quando vai ser? Deus vai conduzir tudo isso. Tudo isso, amado. Está demorando, não se preocupa, você ainda não aguenta o peso da responsabilidade daquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. Se Ele colocar agora, você morre. Se Ele colocar agora, você vai para a guerra e o gigante te mata. Mas, entenda uma coisa. Ele está preparando a tua armadura. Ele está preparando a armadura que você vai conseguir levar. Ele está preparando umas vestes que vai ficar, vai te deixar confortável nelas. Porque as vestes que nós vamos usar para fazer a vontade de Deus, o homem não pode confeccionar. Não adianta. Tem gente que fala, quantas vezes eu não cheguei e falei, estou pronto. E Deus usava alguém, geralmente os meus líderes, para falar, não está. Ainda não está. Ainda não está. Nós, a visão que nós temos de nós, não é a visão, querido, não é a visão. Você sabe quem é você em Deus, mas aonde Deus quer te levar, aonde Deus quer te levar, você vai saber direitinho, quando as tuas vestes estiverem prontas. Por quê? Porque não é pessoas, não é homem que faz essas vestes. Não é pessoas, eu não posso fazer as vestes para você e você não pode fazer as vestes para você mesmo. Quantas pessoas já me ouviram falar, querido, o lugar onde você está foi Deus que te colocou. Sabe o que significa? As vestes que você usa no lugar onde você está foi Deus que confeccionou. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Depois que o homem pecou, caiu, está ali, Deus confrontou eles, falou qual seria a consequência do pecado deles. Aí a Bíblia diz ali que Deus pegou e fez roupas de peles e os vestiu para cobrir o quê? A vergonha. A roupa que não é Deus que confecciona te expõe e te envergonha. Mas a roupa que o Senhor confecciona, Satanás não pode rasgar. Satanás não pode tirar de você. Não pode atingir você, não pode matar você, se você estiver dentro. Mas se você estiver com a roupa errada. E Davi, ele olha para Saul e fala, não consigo andar. Aí a Bíblia fala assim, no verso 39, não posso andar com isto. As tuas vestes tu não vai chamar de isto.
As vestes que o Senhor vai estar preparando para você, você não vai chamar de isto. E também não vai tratar assim, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo. Você nunca vão tratar, vão olhar para você e nunca vão tratar as vestes que o Senhor colocou em você como aquilo. E se tratarem como aquilo, as vestes que o Senhor colocou, o próprio Deus vai se encarregar, falar assim: filho, quem preparou fui eu. Não há na terra quem prepara uma veste melhor do que eu. Satanás vai se levantar e falar: não, você não pode preparar uma veste tão perfeita quanto eu. E as vestes que eu coloco sobre os meus servos é para que eles sejam honrados, reconhecidos. Ah, pastor, agora eu quero ser servo. Não, teu alvo não pode ser esse. Você vai ser honrado. Lá na Mateus 6, no versículo 25, fala assim, que nós não devemos andar ansiosos nem pelo que comer, nem pelo que beber, nem quanto ao nosso corpo, quanto ao que vestir. Mas lá no versículo 28 diz assim, ó, não andeis, você não deve andar ansioso quanto ao que vestir, por quê? Aí fala assim, observai o quê? Os lírios do campo. Aí fala um negócio que o Fernando sempre fala, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Deus veste assim a erva do campo, também não te vestirá? Também não te vestirá? Aí nesse mesmo texto, no verso 33, diz assim, buscai o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Justiça, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. Muitas pessoas buscam o reino de Deus, mas na hora da justiça ela quer preparar a roupa dela. O reino de Deus, eu vou no culto, mas venho aqui e aproveita esse tempo para adorar o Senhor. Faz o que está pedindo. É para orar, ora. É para adorar, adora. Não é Satanás que resiste, amado. É a própria pessoa. Levanta as tuas mãos. Abre a tua boca e ora. E tem uns que ainda saem todo cheio dizendo, pastor falou que era para orar, eu não orei. Ora na hora que eu quiser. Ninguém manda de mim. A justiça é isso. Você veio no culto para quê? Para cultuar o Senhor. O que é cultuar o Senhor? É adorar Ele. É buscar Ele. Estou cansado. Esquece o cansaço. Estou triste. Esquece a tristeza. Não tem como. Busca com a tristeza mesmo, que Deus vai removê-la de você. Vai gemendo, vai chorando. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Mas faz. Porque, Senhor, eu já vim aqui na igreja. Pronto, você buscou o reino. Mas e a justiça? Qual que é a justiça? Faz. Faz, amado. Faz. Não. A pessoa que está do meu lado não levantou, também não levanta. Nivela a tua vida espiritual com a vida do lado. Não orou, eu também não oro. Não canta, eu também não canto. Cara, não vai, eu também não vou. Está nivelando a vida dela com a vida do outro. Entende? A inveja é uma desgraça, você sabe por quê? Porque leva a pessoa a nivelar a vida dela com o que o outro tem, sabia? Ela fica inveja, vou comprar, igual o Kiko, né?
Nivela. Não, eu quero igual. Não, aí eu sou de Deus, mas o irmão é abençoado em vez de ficar feliz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amado, imagina a felicidade que você está sentindo, eu quero sentir essa felicidade também. Deus vai me abençoar, glória a Deus. Né? Pega a mão do camarada, põe aqui na cabeça, vem me abençoa. Esfrega nele para pegar unção. Não, mas é abençoado. Não merece isso não. Olha o que Davi fez para a gente poder encerrar. Verso 40. Tomou o quê? Cajado. Cajado para nós é autoridade, amado. Ele tomou o seu cajado, ele tomou a autoridade que ele tinha. Ele era o quê? Ele era pastor de ovelhas. Pastor de ovelha vai lutar com a espada? É com cajado. Então ele pegou, ele tem autoridade. Onde que ele tinha autoridade? Lá nas ovelhas. Ele não era o rei ainda. Ele tinha uma palavra. Você sabe quanto tempo levou para que a armadura de rei de Davi ficasse pronta? 40 anos. 40 anos. Significa que se eu tiver uma palavra de Deus para minha vida de reinado, falta quantos anos para mim receber essa coroa? Uma roupa igual. Falta nada, falta uns 10 anos ainda. 10 anos. Mas 40. Mas tem gente que está há 2 anos e já quer. Outra coisa que ele fez, escolheu para si. Escolher as 5 pedras não é você pegar, meu amado. É não se excluir. Não se excluir. Porque a oportunidade de fazer o bem está para todos. E aí, ele colocou no alforje, né, saber no surrão, lançou mão da sua funda, e o que ele foi fazendo? Aquilo que o Adriano terminou ontem falando. Ele foi avançando. 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 O gigante estava lá na frente, ele foi avançando, ele foi ao encontro dele. Foi se aproximando dele. Ele escolheu, falou assim, eu não vou ser um bagaço como aquele exército que está ficando lá atrás. Eu não vou ser o bagaço de uva. Eu não vou ser o bagaço da azeitona. Eu vou. Só que aí quando ele chegou lá, ele não falou, eu fui ungido rei, por isso eu vou te repreender. Ele não chegou lá, eis que assim diz o Senhor. Ele não chegou lá, eu te expulso no nome de Jesus. O que ele fez? Você vem contra mim? Com paus, com lança, com espada, mas eu vou contra ti? É no nome do Senhor dos exércitos. A quem tu tem afrontado? A quem tu tem afrontado? Deus está te renovando, querido. Não é para você ficar em casa. Não é para você cruzar os braços na hora que você tem que levantá-los. Deus está te renovando, não é para você se calar na hora que é para você orar. Deus está te renovando, não é para você ficar de boca fechada na hora que é para você adorar. Deus está te renovando, não é para você ficar sentado quando é para levantar, sentado ou em pé na hora que você tem que se ajoelhar. Deus está te renovando, não é para você ficar em casa dormindo. Deus está te renovando para você ir, tendo a certeza que se as vestes que você sabe que Deus vai te dar, se você ainda não está com ela, Deus está preparando. Ela não está atrás, ela está na frente. Ela está na frente. Ela está na frente. Só que é buscando em primeiro lugar o quê? O reino e a sua justiça. Qual é a justiça? Para a gente poder encerrar, fica de pé. A justiça de Deus. Por que Deus é justo com a gente? Você sabe por que Deus é justo? Deus é justo conosco porque Ele não tira das nossas mãos a nossa
responsabilidade. Ele não tira. Ele não tira a nossa responsabilidade. Deus não tira a nossa responsabilidade. Vou te dar uma tarefa para você ver depois na tua casa. Não sei se vai dar para você ver tudo, mas faz durante a semana. Leia sobre os milagres de Jesus. E encontra algum milagre que Jesus fez, que ele tirou a responsabilidade de alguém. Você não encontra. A mulher, a menina que falam que o nome dela é Talita, que não era, né? Que morreu. Ele não foi ressuscitada sem a responsabilidade. O pai foi atrás de Jesus. Aquele homem que estava no leito, que Jesus o levantou do leito, Jesus o levantou, mas colocaram ele pelo telhado. Bartimeu, que era cego, ele foi curado. Mas ele foi curado por quê? Porque ele ficou igual um doido, desesperado, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele não faz isso, amado, Jesus não teria ido lá. E Jesus é bom. Ele não tira a nossa responsabilidade. Não tira a nossa responsabilidade. A maioria das pessoas não são abençoadas porque elas não querem ter responsabilidade quanto a buscar o Senhor. E hoje o Senhor está renovando as tuas forças. Nesses dias o Senhor está renovando as tuas forças, para que você continue buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor, buscando ao Senhor. Para que você não desista, porque você tem palavras de Deus sobre a tua vida. Amém ou não amém? Amém. Quantos têm palavra de Deus aqui?